queridos amigos e amigas do nosso Momento Redenção. Estamos de volta aqui uma vez mais para tratar desta vez de um tema do livro A Gênese, Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A tradução de que nos utilizamos é da editora CELD, de Edições CELD, Centro Espírita Leon Denis, e a tradução é de Albertina Escudeiro Seco. É a primeira edição dessa tradução da Albertina pela CELD e pautada na quarta edição de Allan Kardec. O tema de que trataremos neste nosso encontro é constante do capítulo 2 de A Gênese, que trata de Deus. Os temas são Deus, trata da existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Então nós vamos ver a providência, que é o terceiro título deste capítulo 2 de A Gênese. Ela compreende os itens 20 a 30. Vamos então à providência, que é um tema que parece-nos extremamente interessante, porque Kardec vai trazendo algumas teses interessantíssimas em A Gênese e algumas hipóteses que vão nos fazendo refletir e nos orientando de maneira a melhor compreendermos, e neste caso específico, de que se trata a providência. Então, inicia Kardec lá no item 20. A providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação da providência, ou a ação providencial. E aí ele vai inquirir, né? É uma reflexão interessante. Como Deus, tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se, ou seja, envolver-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo, que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Então, esse primeiro momento, ele vai falar da providência divina, de como, o que consiste, né, essa providência, essa ação providencial de Deus que está em toda parte, que tudo vê, que tudo preside, mesmo as pequenas coisas. E propõe uma inquirição, que é a inquirição de como é que um Deus tão grande, tão poderoso, com leis tão sábias movimentando o universo, como é que ele vai se envolver nesses pequenos, nos menores atos, nos menores pensamentos dos indivíduos? E aí responde ele a essa pergunta. Esta é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, a ação dele se exerce sobre as leis gerais do universo. Ele não fica se metendo em coisinhas, né? Nessa miudeza da vida diária. Então vamos lá, é o primeiro encaminhamento para nós irmos num crescente nesta hipótese que vai sendo trazida aqui por Allan Kardec. Item 21.
em seu estado atual de inferioridade, os homens só dificilmente compreendem Deus infinito, porque, sendo restritos e limitados, eles o imaginam restrito e limitado como eles próprios, né? Porque é isso que nós fazemos no modo geral, né? A nossa tendência a antropomorfizar Deus, reduzindo-o ao nosso tamanho, ao nosso entendimento que é pequeno, é isso que se dá. Como é que vamos compreender um Deus infinito, nós que somos finitos, restritos e limitados, né? Representam-no como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem semelhante à própria imagem, quer dizer, à nossa própria imagem. Os quadros que o pintam com traços humanos contribuem muito para incutir esse erro no espírito dos povos que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado em um trono inacessível, perdido na vastidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, as nossas, né? Eles não compreendem, nós, que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequeninas coisas. No item 22, Kardec vai dizer: na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. É evidente que cada molécula desse fluido, achando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. Isso é o que a química demonstra diariamente em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente, somente pelas forças materiais. Mas, se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ele não é inteligente por si mesmo, pois é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, que escrutam, ou seja, examinam, minuciam, fazer escrutínio, né? Fazem o escrutínio dos nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. É a um certo grau de purificação desse fluido que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. O que quer dizer que basta um raio de seus pensamentos dirigido a diversos pontos para que possam neles manifestar simultaneamente a sua presença.
A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. Então, Kardec aqui vai apontando, vai falando que esse fluido, ele não é inteligente, ele é mecânico. Mas propõe então uma suposição. Se supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com clareza, com discernimento, com vontade e liberdade. Ele vai ver, vai sentir, vai entender. Então é para a gente ir conduzindo o nosso pensamento nessa elaboração. As propriedades do fluido perispiritual, diz ele, podem nos dar uma ideia sobre isso, porque o fluido espiritual é aquele de que nós nos utilizamos encarnados e os espíritos que somos mobilizamos esse fluido. Então, esse fluido não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento. Então, o pensamento acontece, esse fluxo do pensamento, o veículo de que se utiliza é esse fluido. Então, ele não é inteligente por si mesmo, pois é matéria, mas ele é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Então, quem faz essa conexão é o fluido, né? Que é o nossa psicosfera espiritual, o nosso corpo espiritual, né? É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, que escrutam, ou seja, podem escrutinar, podem perceber os nossos pensamentos mais íntimos, né? Que veem e agem à distância. Eles não precisam, na condição de o espírito, como espírito, nós não precisamos estar lá para ver. Daqui nós conseguimos ver. Através de quê? Através desse pensamento, que é o pensamento que é o condutor, né? Que é o veículo, né? Olha como ele diz, mas é o veículo do pensamento, esse fluido, né? Então, e diz ele em seguida, é a um certo grau de purificação desse fluido que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade, porque os espíritos superiores são aqueles que eles têm, pela sua superioridade, a habilidade de se projetarem para longe, embora aqui a minha imagem, a imagem do espírito pode chegar onde ele quiser e produzir-se simultaneamente em dois lugares, né? Então, e ele diz que basta um raio de seus pensamentos dirigidos a diversos pontos para que possam, nesses pontos, manifestar simultaneamente a sua presença. Por quê? Por causa desse fluido. Esse dom da ubiquidade, o que permite ao espírito exercê-lo, é justamente esse fluido. A extensão dessa faculdade, né, está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. Então, quanto mais elevado e mais puro, mais longínquamente poderá projetar a sua imagem. E ainda com a ajuda desse fluido, que o próprio homem age à distância, pelo poder da vontade, sobre alguns indivíduos, que ele modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria. Dá a substâncias inativas propriedades determinadas. Repara desordens orgânicas e realiza curas pela imposição das mãos. Já houve momentos na história que cientificamente se fez esses exercícios, pessoas impuseram as mãos sobre líquidos, sobre água, por exemplo, com alguma contaminação, e essa água foi transformada, né? Essa substância, as substâncias inativas de propriedade determinada. Então, em muitos casos, ela foi alterada, essa substância, pela imposição de mãos. Quer dizer, quem executa isso é o espírito, pela sua vontade, mas através de quem? De um fluido. Porque, novamente, ali em cima dito assim, ele não é inteligente, esse fluido, por si mesmo, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Então, para ver a importância disso e para a gente não perder, porque isso é um fio. Então, nós estamos num fio condutor,
estabelecido por Allan Kardec para chegar ao entendimento ainda maior mais à frente. Dá às substâncias inativas propriedades determinadas, repara desordens orgânicas e realiza curas pela imposição das mãos, né? Então, águas que estavam eventualmente contaminadas ou tinham algum grau de impureza, e no exercício da imposição das mãos elas puderam ser alteradas, né? Essa substância pode ser alterada. O item 23. Os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sob esse aspecto, se aproximar de Deus. Então, é para a gente saber desses limites, embora mesmo os espíritos superiores possam fazer uma série de coisas, eles não se aproximam de Deus, não se aproximam, o poder não é igual, né? Não há dimensão de paridade nesse sentido. Entretanto, eles podem nos servir de ponto de comparação. O que o espírito só consegue realizar dentro de um limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda a diferença de que a ação do espírito é momentânea e subordinada às circunstâncias. A de Deus, ou seja, a ação de Deus, é permanente. O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito. O de Deus abrange o universo e a eternidade. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, há a distância do infinito, do finito ao infinito. O item 24. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica, de certo modo, dele impregnado. Então, como quem vai transmitir esse pensamento do espírito é o fluido, olha o que ele vai dizer, o fluido perispiritual não é o pensamento do espírito. Ele é o agente de que o espírito se utiliza, mas o agente e o intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite, ou seja, como é o fluido que transmite esse pensamento, fica, de certo modo, impregnado desse pensamento. Dele, impregnado. Fica impregnado desse pensamento. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, de isolar esse pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só. Né? Que há o pensamento do espírito, e para esse pensamento chegar a quem de direito, chegar a algum lugar, para realizar, fazer com que a ação se realize, ele depende desse fluido que vai conduzir esse pensamento. E aí é o que ele diz, olha o que Kardec nos fala. Né? Fica, de certo modo, dele impregnado. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido são um só. Exatamente como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Interessante, né? Esse raciocínio kardeciano é uma beleza, é de uma beleza ímpar. 25. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer, que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido, para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Então veja que Kardec vai nos ajudando
nos auxiliando nessa caminhada, dando conosco os passos para essa compreensão. Que seja ou não assim como foi definido antes, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido. Para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. E essa noção que Kardec nos traz é muito importante, muito interessante. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não precisa lançar o seu olhar do alto da imensidade. Para que ele ouça nossas preces, elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas em voz retumbante, uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Olha que coisa! Como é interessante essa hipótese kardeciana. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido universal inteligente não é, evidentemente, mais que uma comparação própria para dar uma ideia mais justa de Deus que a dos quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade que Deus tem de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Parece um raciocínio lógico, racional, que flui sem nenhuma dificuldade, sem imposição e sem forçar, né? O item 27. Nós temos sob os olhos constantemente um exemplo que pode nos dar uma ideia da forma pela qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais recônditas de todos os seres. E, por consequência, como as impressões mais sutis de nossa alma chegam até ele. Esse exemplo é tirado de uma instrução dada por um espírito a respeito. Vamos a ela, então. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, uma delimitação qualquer. Se ele não fosse infinito,
Poder-se-ia conceber qualquer coisa que ele... poder-se-ia conceber qualquer coisa maior que ele, e essa qualquer coisa é que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida disso, ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito e não se pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Ele as envolve. Elas estão nele. Portanto, é compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura e, para se fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira esta comunicação tem lugar universalmente e consequentemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. Este é um momento rico que esse avanço, através do raciocínio, através dessas reflexões ricas que nós vamos avançando com Kardec. E através dessa instrução desse espírito que nós vamos identificá-lo daqui a pouco. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito. E o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus. Compreenda-se aqui que há apenas uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Ainda que o número dessas partes constitutivas, tão variadas e de naturezas tão diferentes, seja considerável, ninguém irá pensar que se possam produzir movimentos ou que uma impressão qualquer tenha lugar em um ponto determinado sem que o espírito tenha consciência disso. Há sensações diferentes em muitos lugares simultâneos? O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, determinando em cada uma sua causa e seu ponto de ação. Então, isso é o que se dá nesta hipótese, nessa analogia, com o espírito no comando deste universo que é o corpo. Um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. E está de que maneira? Através dessa ligação que se executa, que se estabelece através do fluido, ou seja, o perispírito, que é esse fluido espiritual, esse fluido perispiritual, esse corpo espiritual que conecta o espírito que eu sou, o Deus, e este universo, que é o universo corporal. Então vamos lá. Um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual.
Não há razão, pois, para que num e noutro caso, fenômenos da mesma natureza não se produzam da mesma maneira. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe tudo o que se passa e destina a cada uma o que lhe é peculiar, ou melhor, o que lhe é particular. Daí, pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles, a solidariedade de todos os mundos e, por fim, das criações e do Criador. Kinnaman, Sociedade Espírita de Paris, Sociedade de Paris, 1867. Então essa é a nota que é colocada pela Albertina Escudeiro Seco para o Kinnaman. E Kinnaman, magnetizador e um fervoroso adepto do espiritismo, vivia em Sétif, Argélia. Com dedicação, prestou numerosos serviços a pessoas sofredoras. Desencarnou em 20 de abril de 1867 e deu sua primeira comunicação na Sociedade de Paris em 12 de maio do mesmo ano. Seguimos então para o item 28. Então vejam que beleza essa hipótese, essa instrução do espírito Kinnaman. Item 28. Compreendemos o efeito, isso já é muito. Do efeito, remontamos à causa e avaliamos a sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa como a causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz e da gravitação. Conseguimos medi-los. Entretanto, ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. E aí, aqui, a Albertina põe uma segunda nota para a explicação, para o esclarecimento desse ponto, que diz o seguinte: o texto original afirma, em relação à causa de todos os fenômenos citados no mesmo parágrafo, que, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que a produz, uma vez que, à época, os conhecimentos da física, principalmente em relação à estrutura do átomo, ainda não permitiam trazer à luz os princípios aludidos pelo codificador. Hoje, no início do século XXI, os conhecimentos acumulados, se ainda não permitem uma explicação definitiva desses princípios, já possibilitam uma abordagem bastante exata da natureza do seu funcionamento, o que recomendou a alteração efetuada, substituindo o trecho original por ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem, porque, à época de Kardec, o conhecimento da física ainda não tinha avançado para tal. Então, por isso que a colocação dele de uma maneira e ela vem atualizar nesse sentido, de esclarecer que, como não havia o conhecimento da física bastante para aquele momento, Kardec colocou como se encontrava naquele momento o dado da ciência, né? Será então mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos?
termina ele neste item 28. 29. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode responder. É provável que ele não esteja fixado em um ponto determinado, como não o está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus, essa faculdade tem de ser sem limites. Uma vez que Deus preenche o universo, poderíamos ainda admitir, por hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar e que ele se forma sobre todas as partes onde a soberana vontade julgue conveniente que ele se produza, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma, porque ele seria produzido pela vontade divina, onde quer que fosse necessário. É a vontade, é ele que vai definir. E o item 30 para finalizar. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Então, é esse essencial que importa, né? A compreensão é aquilo que Kardec propõe, que nós consigamos compreendê-lo em algum momento da nossa trajetória. Encerramos aqui, queridos amigos, queridas amigas, deixando estas reflexões, essa hipótese kardeciana, essa lógica interessante para que pensemos na providência divina, como é que ela se dá de verdade para atender às nossas necessidades, para suprir, para prover a nossa existência. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz em todos os corações. Muito obrigado, um forte abraço e até um novo encontro neste nosso momento redenção. Graças a Deus.